tarde novamente, o Victor Gabriel chegando aqui. Perfeito. Nós já estamos agora na nossa quinta semana, né? Pelos cálculos que eu estava olhando aqui. Nós começamos lá no dia 10 de agosto. 10 de agosto, então nós tivemos aulas todos os dias, né? No dia 11, no dia 13, 18, 20, 25, 27, primeiro dia 3 e 8, e no próximo dia 10 já fecha aí um mês, né? A gente já vai fechar um mês completo, 30 dias. Eu estava pensando comigo se a gente deveria fazer uma avaliação, né? Será que a gente deve fazer uma avaliação? Aí depois eu tirei isso da cabeça. Acho que a gente não deve fazer uma avaliação, porque a gente não deve mesmo, tá bom? Então eu quero só que vocês continuem, né? Fazendo as atividades. A gente tem bastante coisa aí para ser feita. Isso quem ainda não entregou as atividades pode ir fazendo. A previsão para a gente encerrar, viu, meninos? Alguns professores já devem ter dito para vocês, é o mês de outubro, né? Então nós temos mais 2 meses. Então a gente deve ir até a última semana de outubro, ou talvez a primeira semana de novembro, porque o próximo período já vai começar em novembro, né? O próximo período já vai começar em novembro. Pelo menos era a previsão que estava se falando aí para a gente. Mas depende de muitos fatores, pode ser que vá para dezembro, ou que vá até para janeiro, mas depende de muitas coisas. E basicamente o que a gente viu desde o nosso retorno para cá foram as repetições, né? Foi basicamente repetição. Então a gente entrou em contato com o while, né, que foi essa estrutura condicional iterativa, onde nós vimos que a gente pode ter um controle maior das repetições, portanto, uma estrutura de repetição com critério de parada, não baseado em quantidade, né, mas baseado em uma estrutura condicional que vai me ficar autorizando. Depois nós vimos uma estrutura de repetição baseada em quantidade de repetições em si, que é o for. Então, o for, quando ele é executado, ele já é baseado quantas vezes aquilo vai executar. É o tamanho de uma lista, é um número fixo de vezes, é uma quantidade de alunos para ser lido, quantidade de dados a ser recebidos. Então, isso já é algo definido. Então, a quantidade de repetição definida é no for. Logo em seguida, nós entramos nas strings, e sempre eu passando as atividades. E a gente bateu nas strings, isso foi conteúdo da nossa semana passada, e nós vimos que as strings é uma espécie de aplicação das estruturas de repetição, que é o que a gente vai ver na prática como desenvolvedores, que as estruturas de repetição servem muito para isso, para você trabalhar com coleções de dados. Na maioria das vezes você utiliza estrutura de repetição para trabalhar com coleção de dados, né, para percorrer uma lista de alunos, para percorrer uma lista de compras, para fazer cenários como esse, tá bom? Então, aqui na aula de hoje, eu quero, não quero me alongar muito, eu quero que a gente fique. Beleza. Se mais alguém tiver aí com dificuldade de estar caindo, pode falar, né? Que aí eu posso mudar aqui de internet. Aliás, não posso mudar de internet, mas vai ficar gravado. E aí, nessa semana, eu queria continuar aqui um pouquinho, né? Falando aqui hoje, só mais uns pequenos detalhes sobre strings. Esse formato de ensino, ele é mais baseado no aluno, né? Então, cabe a vocês se porem mais assim, né, ir atrás de cenários, buscar mais cenários. Mas umas coisas que eu até citei lá no nosso Classroom, José Ricardo, deixa eu botar aqui, que a gente poderia ver aqui na aula de hoje, mas aqui alguns exemplos para quem ainda não matou a charada inteira dessas estruturas de repetição, né? Então, coisas que são comuns a gente fazer em strings, por exemplo. A gente poderia ter um cenário onde o usuário poderia digitar uma frase e em seguida ele digitaria um só caractere. E você apresentaria de volta para o usuário que aquele caractere ocorre, ele tem a ocorrência dele lá naquela frase x vezes, n vezes, 10 vezes. Então, isso é um cenáriozinho que pode ser útil para você. Outra coisa que eu coloquei aqui no Classroom, que a gente poderia demonstrar rapidinho aqui, é por busca, né? Que seria o contém, né? O contém. Diferentemente do contagem, né? Que é quando você pede para contar um caractere ou um pedaço, né? Um pedaço maior, esse contém é só para você usar como se fosse o operador in.
que existe em Python, mas não existe em outras linguagens nesse sentido. Ou em algumas linguagens não existe, né? Então, dado assim, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma, isso é uma frase. Se a pessoa perguntar, esta frase contém rato, e aí você retornar com um true ou com um false. Isso é absolutamente comum, isso é um princípio de busca, né? O princípio da busca começou nisso, né? Buscar é só verificar se uma determinada string contém uma outra string. Dentro disso, um próximo item que a gente pode realçar no contexto de strings, que é bastante frequente e é, inclusive, desafiador, né? A gente tem vários problemas envolvendo substrings. Então, o que é uma substring? Dado uma string qualquer, de qualquer tamanho, e você diz para o seu software, eu gostaria, dado essa string, que você me desse uma fatia de tamanho 5 a partir da primeira posição, que é uma substring. Ou que você me desse uma fatia de tamanho 8 a partir da 11ª posição. E aí você vai fazendo os casos simples, eu acredito que eu falando aqui, muitos de vocês já estão aí imaginando o que seria necessário fazer, mas com o tempo casos complexos vão ficando, né? Vão aparecendo, você vai vendo, poxa, mas quando a substring for maior ou igual, como é que eu vou calcular as substrings? Eu tenho que saber o tamanho da substring que eu estou procurando. Então, pesquisar substrings, né, verificar se uma palavra contém outra, tudo são coisas que vão fortalecendo a gente como programadores. E desde operações mais simples, como o reverse, né? Deixa eu botar aqui para ir compartilhando logo minha tela, e aí eu já vou falar aqui de um outro ponto que eu já fui observando aqui nas atividades. Muitos dos coleguinhas já utilizaram Themistocles. Muitos dos coleguinhas já utilizaram em suas resoluções, os métodos de string, tá bom? Os métodos de string. E eu até citei na aula passada que esses métodos existem de fato, né? E a gente, na real, a gente vai utilizar preferencialmente esses métodos. Entretanto, como a gente está em desenvolvimento, em treinamento, o ideal é que a gente tente implementar as funções que, inclusive, já existem nesses métodos, né? Porque o nosso objetivo é desenvolver a nossa capacidade dentre várias linhas, né? A primeira linha e a principal de desenvolvimento que nós temos que priorizar, Cícero, é a linha do pensamento computacional, né? Porque essa que vai dar a liberdade para vocês, uma liberdade mesmo na real. Então, quando você tiver esse pensamento computacional sobre domínio, né? Sobre seu domínio, então você vai conseguir avançar, né, na sua profissão e não apenas avançar como desenvolvedor. E a segunda parte é a capacidade de materialização, de automação, de tornar isso concreto, que é a capacidade de desenvolver numa linguagem de programação. Então, dentre as diversas coisas que a gente vai desenvolvendo num curso como esse nosso, essas duas são importantíssimas, né? Desenvolvimento da capacidade de pensamento computacional, ou seja, de você arquitetar algoritmos, de gerar abstrações, e isso não necessariamente é numa linguagem, é mesmo em pensamento ou num projeto qualquer, e a segunda que é desenvolver a sua capacidade de programação. Perfeito? Alguém escreveu aqui no chat, foi o José Ricardo, que botou aí o nome de uma organização chamada KKK. Perfeito. Vamos então aqui para o primeiro ponto. Alguém quer falar alguma coisa? Aí já eu posso abrir para que vocês possam falar coisas específicas aí que desejarem, né? Minha tela já aparece para vocês aí com qualidade. Sim, dá para ver aqui direitinho. Perfeito, muito bem. Então eu vou abrir aqui o nosso código, né? Quem desejar falar alguma coisa pode abrir o microfone, né? Deixa eu abrir aqui o nosso. Quem não está lembrando aí, lá no nosso Classroom, eu acho que até botei aqui em materiais complementares, você vai aqui em atividades. Vamos ver aqui, material de apoio. Tem aqui, ó, o GitHub da disciplina, né? No GitHub da disciplina, eu vou atualizando esses códigos que eu vou fazendo aqui na aula, tá bom? Então, quem desejar olhar esses códigos que vocês estão vendo aí no vídeo, seja ele ao vivo ou no YouTube depois,
tá lá no GitHub, né? github.com, Rogério Silva-IFP, e você vai ver esses códigos lá, tá bom? Perfeito. Deixa eu fazer aqui um primeiro exemplo aqui pra gente. Eu vou fazer bem simples, viu, gente? Que eu tenho percebido que nós temos alunos dos mais diversos níveis, né? Alguns conseguiram se dedicar, outros não conseguiram se dedicar muito por uma série de motivos. Então a gente vai pegando ali por baixo para trazer, para resgatar a maior quantidade de alunos, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui em qual pasta a gente está. Nós temos 1 hora de live hoje, nós estamos aí mais ou menos com uns 15 minutos. Esse já é o capítulo 8 do nosso livro, né? Tá aqui o nosso livro. Então, eu penso Python, que ele é gratuito, ele é online, mas você pode comprar ele na Novatec, se você desejar. Nós estamos aqui no capítulo 8, que ele é até bem interessante, bem bonzinho, né? Deixa eu abrir aqui um novo arquivo, eu vou chamar ele de contagem.py. Muito bem, vou fechar essa parte, vou botar aqui para o texto ficar maior, para que você possa visualizar, inclusive, aí no seu smartphone, sem muita dificuldade. Perfeito. Então, o cenário que nós queremos é o seguinte: nós queremos criar um software onde nós teremos 2 entradas, né? É um software bem simples, é para fazer a contagem de caracteres numa string, e a gente vai aprendendo devagarinho e ficando acostumado, né? Já que a fórmula é programar, acostumar com diversos cenários, com coleções de dados, e strings é a nossa primeira coleção de dados. Então, dada uma string qualquer, que seria um texto, o seu objetivo é buscar um caractere nesse texto. Então, digite aí um texto qualquer, você pede ao usuário, e você pede para ele uma letra ou um caractere, eu vou chamar de letra, né? Mas pode ser qualquer coisa, pode ser um caractere. Perfeito? Eu vou fazer, inclusive, com while aqui, provavelmente eu vou encontrar ele aqui. Se eu chamar aqui o main, muito bem. Então, qual é o pensamento computacional para essa questão, né? Para essa questão, eu vou precisar fazer o seguinte: eu vou precisar, dada a letra que eu estou procurando, eu vou percorrer cada uma das letras ou dos caracteres em texto e verifico se o caractere é igual a este que eu estou procurando. Se for igual, significa que eu encontrei. Aí eu tenho algumas decisões aqui, né? É para mostrar quantas vezes ele acontece e a posição apenas quantas vezes. Não, apenas quantas vezes ele acontece. Sim, o caractere encontrado X vezes. E aí, aos poucos, você pode ir melhorando, à medida que você vai pensando em novas estruturas de dados, que você pode também, ele ocorre tantas vezes e ocorre nas posições 1, 17, 22, 24, e você já está matando aí a charada, né? Se eu tivesse como botar numa cestinha as posições, isso daria certo. Que é o nosso próximo assunto, que são listas, né? Que representa os assuntos de vetores e matrizes. Muito bem. Então, pelo que eu falei, o nosso pensamento computacional é bem tranquilo, ou seja, para cada caractere em texto, eu vou fazer assim, a gente viu que isso aqui funciona, né? Eu vou fazer com o for aqui primeiro, né? Para cada caractere em texto, eu chamei de C, não preciso chamar de I sempre, né? Eu posso botar um nome contextual, vou botar um Czinho aqui. Então, se esse caractere C for igual à letra que eu estou procurando, então isso é uma verdade que dá direto lá no meu problema, né? Eu preciso contar, ou seja, a quantidade contador, que começa em 0. Observe como é bem simplesinho, viu, gente? Bem simplesinho mesmo. Para quem está ainda bem perdido, vai conseguir acompanhar. E eu boto aqui, aumento o contador. Olha como é bastante tranquilo a gente fazer a contagem, né? Se estiver correto, é isso que a gente precisa. Quem ainda não está plenamente acostumado, o def, o for, o if, o while, eles são estruturas em bloco, eles formam um bloco, que significa que ele tem instruções próprias, e isso em Python é materializado por essa indentação aqui à direita, né, com 4 espaços. Vejam só que isso tudo pertence ao for, isso pertence ao if, tudo isso pertence ao main. E esse recuo à direita aqui é que define onde começa e termina as coisas.
O if termina aqui, ó, termina, porque o recuo acabou. Aqui eu acabei com o for também, e boto aqui o print. Agora eu vou botar a mensagem de retorno, que vai ser o seguinte, né, ó. O caractere, aí o caractere que a pessoa digitou está na variável chamada letra, né? Aparece, eu vou botar aqui, contador, vezes, que é o x. Chegou alguém aqui? Ok. Tá bom? Deixa eu rodar aqui o nosso programa para ver se está tudo ok. Tá rodando aqui pela primeira vez, tudo bem. Tá aqui texto, digite o texto, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Botei tudo aqui em minúsculo. Beleza, a letra que eu estou a procurar é a letra A. O caractere A aparece 4 vezes. Eu poderia até ter botado esse A aqui assim, né, dentro de aspas, para poder ficar ainda melhor. Eu acho que funciona. Quando você quiser mostrar as aspas, em Python você pode... Deixa eu pegar aqui só. Você pode usar as simples, depois as duplas dentro, ou o contrário, né? Vai dar certo. O caractere A aparece 4 vezes. Deixa eu rodar aqui novamente. Borogodó. Letra O. Aparece o caractere O aparece 4 vezes. E mais uma vez, Maria da Guia. E vou botar o M aqui maiúsculo, o M aparece uma vez. Tudo bem, gente? Então, a princípio de contagem, então, contagens em geral, em coleções, funcionam assim. Porém, entram outros desafios que aí vocês vão aprofundando. Por exemplo, deixa eu atender aqui, mas alguém bateu a porta. Por exemplo, se eu tiver assim, Maria da Guia, né? E verificar quantas letras Mzinho tem, ele vai dizer 0 vezes. Mas esse M é um M também. Você já poderia melhorar para que ele pudesse buscar também em maiúsculos e em minúsculos, tudo bem? Um outro desafio aqui para a gente, mais na frente, seria verificar não só uma letra, mas uma ocorrência de um fragmento maior, né? Com mais de um caractere. Tudo bem? Eu vou só mudar aqui. Não, tudo bem. Vou botar aqui para a gente avançar. Deixa eu olhar se alguém escreveu aqui. Ninguém escreveu nada. Eu acredito que isso está absolutamente tranquilo para a maioria de nós aí. Se não tiver, a gente pode falar. Deixa eu avançar aqui no nosso próximo item. Contagem. Observe que a contagem e a busca é mais ou menos a mesma coisa, né? Só que a busca, agora, a gente tem outros desafios. O buscar dado um livro qualquer, vamos supor que você consegue carregar um livro em memória, o texto do livro inteiro, para você procurar a palavra Rogério no livro. Mais ou menos uma busca funciona assim. Então, você vai ter que procurar, né, em pedaços daquele texto, se tem alguma coisa daquele tamanho, tá bom? Deixa eu verificar aqui para vocês, que à medida que a gente vai codificando, vai ficando mais claro quais são os desafios, quais são os pormenores que a gente precisa. Esse aqui é o buscar. Buscar.py. Buscar.py. Tudo bem. Fmain. Vou botar aqui esse pad, significa vazio, né? Em Python, né, tem um conjunto de normas de organização, de código, chamada PEP8, né? Esse PEP8, você bota no Google e você vai ver um conjunto de regras que diz como é que as coisas devem ficar mais ou menos organizadas, nomes de variáveis, espaçamento entre linhas. Se vocês olharem aqui, quando eu olho, tá aqui, só tem uma linha entre a definição da função main e a chamada da função main. Quando eu salvo, o meu VS Code botou mais um espaço, porque eu botei um complemento aqui, PEP8, e no PEP8 diz que entre os blocos, né, entre as funções, entre as classes, enfim, entre blocos de primeira ordem aqui, devem ficar 2 linhas entre elas para facilitar a leitura e não confundir com os pedaços internos de um bloco. Tudo bem. Então, vamos lá, qual é o nosso desafio, né? Então, é para verificar se contém. Então, eu vou precisar de uma função que eu faça o seguinte, eu recebo uma frase qualquer, digite uma frase, e vou precisar receber uma palavra. As duas são string, muito bem, palavra.
Bem devagarinho, não precisa ficar cansado. Eu vou já perguntar aí mais para o final quem é que já está cansado. Uma frase e uma palavra. E o objetivo do nosso programa aqui é só especificar se contém ou se não contém. É só para dar um verdade ou falso, né? True ou falso. Então, você vai existir, né? Deixa eu olhar, chegou mais algum aqui, tem que ficar alternando para receber. Você vai existir uma função, né? Deixa eu botar aqui, ó. Se contém, ou seja, existe uma função que é do tipo booleana, que eu vou mandar para ela, ei, pega esta frase e esta palavra e, por favor, me retorne true ou false, em caso de conter ou não, respectivamente, essa palavra, ou seja, contém será true, ou seja, ela funcionará como uma expressão booleana se essa palavra estiver nesta frase. Se isso for verdade, eu vou escrever para o usuário, sim, né? Palavra encontrada na frase. Caso contrário, aí tem o else, que a gente aprendeu ainda lá em fevereiro, não. A frase não contém a palavra informada, né? Não contém a palavra informada. Muito bem, a gente pode até melhorar. Então, como eu estava fazendo, inclusive, na aula passada, veja como o código a gente consegue ler, né? Então, receba uma frase, receba uma palavra. Se a frase contém a palavra, escreva sim, palavra encontrada na frase. Se não, escreva não, a frase não contém a palavra. E assim como eu disse na aula passada, neste momento, o nosso programa, ele recebeu aqui um compromisso, né? Então, a gente volta aqui para a linha, né? Para a primeira linha. Então, deve existir uma função, observe que eu já deixei 2 espaços aqui, de acordo com as normas de PEP 8. Contém, vai receber uma frase e uma palavra, e ele deve retornar true se contém, ou seja, se frase contém a palavra. A gente poderia fazer isso de uma forma bem simples em Python, né? Se você quisesse fazer isso, por aí você ia fazer isso assim, retorne, que seria mais ou menos, vou fazer aqui primeiro, depois junto. Se palavra em frase, returne true. Isso aqui funciona em Python, else é assim que você faria, né? Returne false. Muito bem, seria desse jeito. Eu já expliquei para vocês que isso aqui é uma expressão booleana. E quando a gente tem um return baseado na avaliação de uma expressão booleana, eu poderia simplesmente fazer isso. Certo? Então, retorne a avaliação dessa expressão booleana. Eu vou até rodar para ver como vai dar certo aqui. Muito provavelmente vai dar certo. Os 2 pontos, professor. Ficou faltando tirar. Perfeito, obrigado. Você até acusou aqui. Vamos rodar aqui de novo. Então, eu vou botar aqui, deixa eu cancelar para ficar mais aqui em cima. Deixa eu botar aqui, Teresina é o paraíso dos alguma coisa aí. Aí eu boto a palavra, se tem para nessa frase lá. Sim, palavra encontrada na frase. Está aqui, né? Paraído, que não é paraíso, é paraído, né? Vou fazer novamente. Timon é uma cidade charmosa. E eu vou perguntar se tem rico em Timon, é uma cidade famosa. Não, a frase não contém a palavra. Então, tudo bem, isso aqui funciona. Entretanto, isso a gente não sabe como é que esse funciona, e nosso objetivo aqui é, o segundo que eu disse lá, fazer esse exercício aqui para a gente ficar forte. Alguém tem uma sugestão de como é que eu faço a implementação dessa contém para que ela retorne true quando a palavra estiver na frase, olhando somente os recursos que a gente conhece, né? Que é de conseguir navegar numa frase, pedacinho por pedacinho. Alguém já imaginou como é que seria isso? Por favor. Lenoir, por favor. Sei que você chegou aí. Fala mais alto. Lenoir está aí ou não está? Deixa eu ver se ele está. Tcharam, 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 tcharam.
Antônio da Paz, ajude a gente aí. Qual seria o pensamento computacional para verificar o que a gente já sabe sobre string? String é uma coleção de dados onde cada item é um caractere, né? E a gente consegue acessar esses caracteres têm valores, a gente consegue fazer muita coisa, né? O que você acha que a gente poderia fazer para conseguir implementar esse contain, né? Que equivale a esse operador in que existe em Python, da Paz? Professor, eu estava pensando aqui, eu acho que dá para a gente, no caso, a gente ia ter que verificar letra por letra. Sim. E poderia colocar alguns condicionais de, por exemplo, se eu quisesse procurar a palavra frase, primeiro eu procuraria o F. Achando o F, a letra seguinte que eu procuraria seria o R. E eu ia ver se seria... Se manteria essa sequência, né? F, R, A, S, E. Ia procurando letra por letra, seguindo essa sequência. Eu sei. Quando encontrasse uma primeira, aí avançaria procurando as demais, né? Isso. E aí, se não encontrasse, continuaria procurando, aí achasse o F de novo, procuraria mais uma... faria a sequência de novo, né? Uhum. É um algoritmo legal esse aí, eu acho que eu compreendi, eu acho que daria certo ele. Então, se eu estivesse procurando rato, eu saía procurando R, né? R, R. Quando encontrasse um primeiro R, aí eu sairia procurando se do lado dele tinha um A, depois um T, depois um O. Na hora que eu não encontrasse, eu voltaria a procurar R dali para frente, não é isso? Isso, exatamente. Muito bem, faz sentido. Alguém quer dar uma outra sugestão aí? Faz sentido, esse algoritmo dele funciona. Não sei se você implementar ele, que é difícil. Alguém mais aí quer dar outra sugestão? Usando o split. Não sabemos usar o split. Vamos lá, outra sugestão, com as coisas que a gente já sabe. Que é o que a gente já sabe, que uma string é uma coleção de caracteres, que elas têm as posições, que a gente já sabe usar o if, sabe usar o while, a gente sabe concatenar string, a gente sabe fazer muita coisa, tá bom? Eu pensei no seguinte algoritmo também aqui, viu, da Paz e Guilherme Daniel. Eu pensei o seguinte, cara, se eu tiver uma seguinte frase assim, deixa eu botar aqui 3, 3, 3. Ok, se eu tiver assim, o rato, né, roeu a roupa do rei de Roma. Muito bem, essa aqui seria a nossa frase. E se a palavra fosse rei, eu poderia fazer o seguinte, para eu procurar. Eu poderia começar, aqui nós temos a posição 0 da string, aqui nós temos a posição len-1, não é isso? Então, eu, a partir da posição 0, viu, da Paz, eu verificaria se essas três posições, a partir da 0, se essa substring, ela é igual a rei. Se ela for, eu retorno true. Se ela não for, eu começo uma substring agora da posição 1 com mais 3 posições para frente, ou seja, a posição 1, posição 2, posição 3. Então, a posição mais 2, né? Isso é igual a rei? Não. Então, eu iria pesquisando, né? Nós não estamos falando sobre desempenho agora, né? Que vocês lembram que primeiro bota para funcionar, depois bota para funcionar bem feito e depois bota para funcionar em alta performance. Nós estamos na fase 1. Esse semestre inteiro nós estamos na fase 1. E é para frente. Vocês compreenderam aí esse algoritmo? Faz sentido? Cícero, você que gosta de falar mais aí ao microfone. Eu sim, para entender. Pegar. Mas eu acho que a da Paz dava para fazer. Dá para fazer? Eu tô com medo de fazer a dele. A dele seria o seguinte, a dele seria melhor do que a minha, eu acho, inclusive, aqui. A dele seria, o primeiro caractere, não, eu pego o R e vou verificar. Se eu não encontrar nenhum R, eu já posso de cara dizer que não existe, né? Já seria mais otimizada nesse aspecto. Isso seria legal. Então, eu vou aqui, verifico. Na hora que eu encontrar o R, né, que é o primeiro caractere, aí os caracteres subsequentes, eu achei o R aqui do rei. Beleza. Fico aqui. Aí eu avanço. Na hora que eu achar que é igual, eu avanço para o próximo caractere da palavra e verifico se ele é o próximo da frase. Não é.
Como não é, eu volto para o primeiro caractere aqui do R. Avanço, avanço, de rei, que é o R. Avanço, 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 avanço. Ele dá certo, mas não sei se eu arrisco fazer ele aqui, não. Você está implementando ele aí, da paz? O meu é mais um. Oi, professor? Você já está implementando ele aí? Não, tô não. Tá Tô não, né? aqui. Tá bom. Vamos lá, então. Eu vou arriscar aqui o meu, que o meu é mais longo um pouco, e ele vai trazer um outro aprendizado aqui para nós, que é a substring, se a gente conseguir fazer ele aqui. E logo em seguida a gente faz aqui o da paz também, com o apoio dele aí, o do Cícero. Muito bem. Então eu vou fazer o seguinte. Se eu estou procurando todas as substrings de tamanho 3, né? Todas as substring significa um pedaço da string, um pedaço do caractere. De tamanho 3, ou de tamanho qualquer, eu vou da posição 0, eu tenho que ir até essa antepenúltima posição. Porque não faz sentido eu pedir uma de tamanho 3, começando aqui na penúltima, muito menos começando na última. Então, o primeiro item que eu tenho que me certificar é que eu vou começar ela até um tamanho digno ali que dê para fazer, um tamanho justo que dê para fazer o pedido de substring. Então, qual seria esse cálculo, né? Então, eu vou começar, eu vou fazer com índices aqui para a gente, eu acho que vai dar certo. For range, len, de frase. Se eu fizer isso aqui, e mandar escrever, vou botar aqui o caractere, vai ser frase i. Isso é algo bastante comum para a gente, quando a gente quer usar um for, quando a gente quer ter acesso à posição. Por algum motivo eu quero ter acesso à posição aqui. Muito bem. Se eu fizer isso e escrever o C, o que esse contém vai mostrar aqui para a gente? Né? Eu vou rodar aqui o nosso código. Façam sempre devagarinho, para não ficar estressado, viu, gente? Se vocês tiverem tempo, se não tiverem tempo, vocês dão um jeito. Mas façam devagarinho e vão fazendo aos passos, bem devagarinho mesmo, para você ir compreendendo e apreciando a jornada da programação, tá bom? Maria Tereza, né? Se eu fizer isso, eu vou botar aqui uma palavra qualquer, água, eu não estou nem verificando isso hoje. Muito bem. Ele está mostrando aqui Maria Tereza, ele mostrou cada um dos caracteres. Mas eu não quero ir até o final, então eu tenho que reduzir uma quantidade de caracteres aqui, que na verdade é o tamanho da palavra, certo? Então, meu len não precisa ser o len da frase. É o len da frase menos o len da palavra. Deixa eu ver se vai dar certo, né? Se vai dar certo. O correto aqui para a gente é ele ir até o R, então ele tem que reduzir 3. Me parece que ele vai ter que reduzir menos 1 ali. Deixa eu rodar aqui. Maria Tereza, e a palavra será água, né? Será água. Maria Tereza foi até o E, né? Como eu disse, teria que botar um menos 1 ali. Então, ele foi procurar uma palavra de tamanho 4 numa string aqui de tamanho superior a 4, então eu não preciso ir até o final. Eu tenho que ir, nesse caso, Tereza, teria que ir até o R, né? E o R, ele não entrou. Eu boto mais um ou menos uma aqui? Quem está conseguindo levar o raciocínio comigo aí? É o menos. É mais um, no caso. É mais um no caso, porque haveria uma possibilidade da água começar aqui no R, não é isso? Aqui no R. Então, eu estou fazendo exatamente como a gente faz lá no pensamento computacional, só que a gente já está fazendo aqui, né? Eu estou experimentando alguns casos para eu ver, mas eu poderia ter feito esse cálculo aqui na mão rapidinho, de qual é o índice, até qual índice eu posso fazer. Você vê o código aqui construído, você já vê isso meio assim enrolado, né? Mas não se preocupe, que você está vendo a construção dele e está compreendendo o pensamento. Eu não preciso ir até o final. Vou botar outra frase aqui para ver se já casa, né? O rato de Teresina morreu de calor. Certo. A palavra vai ser Teresina. Teresina. Ele foi até o D, aqui na nossa frase. Deixa eu ver o D, né? Então, Teresina. Deu certo com mais um, Cícero? Sim. Deu Eu certo? acho que sim.
Eu acho que não. Não, não. Tem que ser o contrário, na verdade, eu acho. Porque ele deu só o final, no caso. Só o que ele deveria tirar, ele mostrou. Vamos olhar aqui de novo, com calma. Ele começou, né? Ó, o espaço, o rato. Vamos descendo devagarinho aqui. De mostrar a frase, tudo certinho, né? De Teresina. Aí começou o morreu e de, né? Parou aqui no de. Qual era o objetivo que a gente está querendo fazer aqui? Deixa eu abrir aqui um texto que vai ser mais fácil aqui para a gente. TXT. Eu vou fazer com o split do Guilherme. Guilherme, você está aí ainda? Eu vou fazer com o teu split, que está mais fácil, tá? Vamos botar aqui a frase. Muito bem. Vou botar uma frase um pouco menor. Professor. Oi, pois não. Boa tarde, Temístocles. Pois não, Temístocles. O senhor poderia utilizar for caractere em frase, né? Sim. E dentro desse for, um if, caractere for diferente de espaço, já que toda frase teria um espaço, né? Sim. And, né? E o caractere for igual à palavra que você quer. Seria mais ou menos um split, com a diferença que você já implementaria a palavra que você quer procurar na frase. Ah, compreendi. Essa busca daria certo em busca de palavra em frase, né? Daria certo mesmo. Eu estava querendo fazer aqui um algoritmo de substring para a gente, porque já seria útil para outro cenário, né? Porque se a pessoa pesquisasse, por exemplo, rato vermelho, né? E ele poderia achar numa frase que tivesse essa expressão rato vermelho, né? Mas eu acho que eu compreendi o seu. Eu queria só entender aqui esse range, porque eu quero fazer o seguinte, vejam só, o que é que eu estou querendo fazer. Eu tenho aqui os diversos índices, né? Vou até botar aqui Beleza, os diversos índices vão estar aqui, eu vou preencher aqui tudo com se a gente pegar aqui os diversos índices aqui de rato, são 4, né? Então, eu quero que ele vá até aqui, né? Então, eu quero que ele vá verificar, ou seja, comece substrings da posição 0 até esta posição N. Eu estou no primeiro desafio. Professor, esse aí que a gente passa na hora que está fazendo uma prova lá no laboratório. A gente barra logo no primeiro desafio. E eu quero só saber qual é a diferença. Então, o que eu pego? Eu pego o tamanho de o rato aqui de Teresina. Qual é o tamanho aqui? Tem quantos caracteres? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu estou olhando aqui se o VS Code ele conta aqui embaixo isso. Conta não, mas acho que é 18 mesmo. Não sei se vocês conseguiram contar daí. E eu tenho 4. Então, aqui eu tenho uma posição que começa em 0, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, né? Essa aqui é a posição 14. Com mais 4 posições, é que daria 18. Então, a diferença seria o tamanho daquela, menos o tamanho dessa, eu iria percorrer todos os inícios possíveis para uma palavra de tamanho 4 caracteres. Não é isso, Cícero? Sim, sim. Por exemplo, deixa eu fazer um menor aqui para que a gente possa raciocinar melhor. Esse aqui tem 6 caracteres, tem 6. Então, nós teríamos quantas possibilidades? Nós teríamos 2 possibilidades, começando em 0 e começando em 1. Contando o espaço, né? Daria 6, né? O espaço e mais o rato para procurar rato. Então, seria 6 menos 4, 2. Então, range 2, que seria 0 e o 1. Então, esse nosso 1 aqui, ele está errado. Então, eu vou gerar o range que vão começar em 0, e ele vai até o tamanho maior da frase, que seria 6, menos o outro aqui, que seria 4, portanto, iria até 2. Compreenderam? Acredito que sim.
Tudo bem? E aí, aqui, eu ia fazer o seguinte, vejam só. Deixa eu só rodar de novo para ver se dá certo. Acho que o primeiro exemplo foi que fez a gente confundir. Eu me confundi aqui. Vamos lá com calma. Vamos botar aqui o rato, por exemplo. Vou botar aqui só o rato. É o exemplo que nós fizemos. Isso, e a palavra rato. Rato. Muito bem, então, existe uma substring que começa em O e vai existir uma substring que começa com um espaço. Tá corretíssimo, como a gente quer. Aí eu vou fazer o seguinte, vejam só. Eu vou deixar desse jeito. Eu não sei se eu vou precisar desse I, mas provavelmente sim. Então, eu vou verificar agora se, olha, vejam só, se uma substring, vejam só, uma substring de frase, beleza, de frase que começa em I, né, que vai começar na posição I, e tem tamanho, aqui a gente tem várias formas de fazer uma substring. Uma função substring, eu vou dizer para ela, olha, tem esse texto inteiro, eu quero que você crie uma fatia dela a partir deste ponto, com este tamanho. Aí eu mando aqui para ela, do tamanho de palavra. Beleza, vai trazer essa substring. Se essa substring for igual a palavra, então eu posso retornar true. Dê uma olhada aí no código. Não existe substring aqui ainda, a gente vai criar. Estou tentando criar um pensamento computacional que é como talvez eu faria aqui na prática, né? Ou seja, começa a partir da primeira e verifica. Dessa com 4 caracteres, ela é igual à palavra que você está procurando? Não. Começando do próximo caractere, uma string de tamanho 4 é igual a sim. Se for, já pode retornar true. 10 segundos aí para vocês pensarem. Se tem como. Tem rumo? Quem é que tá por aqui? Nós temos 28 pessoas. Lenoir, cadê você? Você não vai falar, não? Você só entrou aí e saiu? Deixou logado e foi embora? Oi. Olá. Tudo bom? Escutei, mas não podia falar, não, que estava em reunião. Tá bom, entendi. Muito Eu bom. tava Por que você não disse na reunião que não podia participar da reunião que tu estava em aula? Eu já... minha cota já tá baixa. Tá bom. A cota, entendi. Tá bom. Cícero? Podemos continuar aqui? Você compreendeu, Cícero? Eu não entendi muito bem esse last if, não. Tá bom, vou explicar aqui de novo. Vejam só. Esse primeiro lance do for você compreendeu, né? Eu acredito que os demais também compreenderam. Quando eu fiz um ajuste aqui no for, né? Eu só quis garantir que eu vou ter i's, né? Que i's são os índices de posição, que eles não precisam ir do começo até o final da string, né? Do começo até o final da string. Porque se eu quisesse fazer isso, eu ia fazer i range-len frase, né? Se eu fizer i range-len da frase, ele ia percorrer cada um dos caracteres, mas eu quero que lá no final ele não precisa ir até o final. Então, eu fiz um corte aqui, que é o tamanho da palavra. Perfeito. Feito isso, o que eu vou ter em mãos? Eu vou ter as posições de onde devem começar as substrings. Por que eu estou querendo substring? Porque é exatamente isso que a gente faz. Quando vai fazer uma busca, você pega as substrings e sai comparando. Você gera todas as substrings. Na prática, você não gera todas. Você vai gerando até encontrar. Quando você encontra, aí você retorna ela. Então, o que esse i vai ter a cada volta vai ser o início. Na primeira volta, o i vai ser 0, correspondendo à posição 0, que seria a letra O. Na próxima volta, o i vai ser 1, que corresponde ao espaço, né? E o i vai ser 1, depois 2, depois 3. Só que em cada volta, eu vou chamar uma função minha de nome substring. Ela recebe 3 parâmetros. Primeiro, qual é o papel dela? É retornar um pedaço de um texto que eu mando para ele, de uma string. E esse pedaço, poxa, é do meio, do final, de onde é? Cara, você vai tirar da frase a partir desta posição que eu vou te dar. Certo? Eu vou dar uma posição para ele de início.
Tudo bem, a partir daqui, mas qual é o tamanho do pedaço que você quer? Aí eu vou mandar para ele aqui, ó. O tamanho é este tamanho, porque além de palavra não irá me retornar um número inteiro. Então, o que eu vou entregar para a substring é exatamente isso. De onde ela vai tirar, a partir de qual index e quantos caracteres para frente é para tirar. Compreendeu, Cícero e demais? Sim, compreendi agora. E agora, essa é que é a chamada de substring. Vocês estão vendo que está bem claro, né? É porque eu estou botando aqui esse len, talvez você pode ficar confuso, né? Mas eu poderia até chamar aqui assim, até para ficar mais claro, deixa eu fazer isso. Aqui é o tamanho da frase, que vai ser len de frase, para ficar mais fácil de ler. Aqui vai ser len de palavra, tá bom? Que é palavra. Vai ficar mais fácil agora. Então, eu vou fazer um range, que ele é o tamanho da frase menos o tamanho da palavra. Muito bem. E eu vou, para cada i desse que for gerado, né, eu vou mandar esta frase, essa posição, né, que é o i, eu vou até chamar aqui de pos, que é de posição. Eu peço uma substring que seja do tamanho de palavra. Observem que essa substring ela é uma função, né? Então ela tem um retorno, né? Retorno, substring, retorno. É mais fácil de ler para vocês. Então eu chamo uma função, o retorno desta função, né? Que é uma substring ou uma fatia, eu vou chamar de fatia para ficar mais fácil. Se essa fatia que foi gerada a partir de substring, onde eu chamei passando uma frase, passando uma posição e passando um tamanho, se essa fatia for igual à palavra, de imediato esta função contém vai parar, retornando true, certo? Aqui eu não vou colocar else return false, porque isso aqui seria, se ele não encontrou na posição 0, por exemplo, quando o pos for 0, ele já retornaria dizendo que a palavra não contém na string, isso não é verdade. Eu só posso retornar false se esse for executar completamente e ele não retornar nenhuma das vezes lá true. Ou seja, essa linha 23 só será executada se o for girar para todos os valores possíveis de pos e em nenhum deles retornar true, porque esse true, como algum aluno falou aqui em aulas anteriores, ele funciona como um break da função, ele dá um retorno e ele para tanto o for como o if, obviamente o if não tem isso, mas ele para tanto o for quanto a própria função, já vai dar o retorno approved. Ficou mais fácil de ler assim? Ficou bem melhor. Bem melhor, né? Então, agora nós assumimos aqui a responsabilidade de criar uma função chamada substring. Olha, o que eu estou querendo que a gente faça, viu, da paz? O da paz está aí? Sim. Viu, da paz? Desde a aula passada, é que a gente crie códigos com fragmentos reutilizáveis. Então, às vezes, a gente está tão concentrado em resolver um problema que a gente deixa passar uma pequena oportunidade de fazer o código mais legal, né? E, ao mesmo tempo, de gerar coisas de valor para o software, tá bom? Então, vejam só. Essa função aqui, contém, ela vai servir para este problema como para diversos outros problemas. Essa função substring que nós estamos construindo, ela vai servir para contém, mas ela pode servir para diversos, isso aí, muitos casos, né? E você vai otimizando o seu substring, vai otimizando o seu contém para outros cenários que forem aparecendo, e os pedaços de código vão ficando bem legais, reutilizáveis, vão ficando bonitos e vai ficando fácil de ler também. O Cauê tá aí também? Cauê foi embora, a internet dele é ruim, né? Tá aqui mais não, tudo bem. Alguém tem noção agora de como que faz essa função substring? O papel dela a gente já sabe, né? Dada esta frase, esta posição e esse tamanho, é para retornar. Então, um exemplo disso seria o seguinte, né? Se frase, por exemplo, se frase for Joaquim venceu o jogo. Pronto. Se isso for a frase. Se o pós, por exemplo, for 3, e o se o tam, palavra, vou mudar aqui só para tamanho. Pronto, tamanho. Eu posso mudar o nome do parâmetro do jeito que eu desejar. E se o tamanho for 4, né? Qual seria o retorno?
esta função, nesse exemplo aqui? Primeiro, aqui é o 0, 1, 2, 3. Ia começar aqui. Tamanho 4 é para retornar essa string kim. Kim e um espaço, né? É tamanho 4. Ah, não, é 4. Assim, É, o exemplo 4. Kim. Perfeito? É sempre bom fazer isso aqui quando a gente está começando, bem devagarinho. Vocês não se preocupar com o tempo, não. Vai fazendo mesmo devagarinho, que quando você faz e vai absorvendo mesmo o que está funcionando, as outras vão ficando muito mais fáceis, né? Não fica preocupado, estou na terceira questão de 26, não. Quanto mais tempo você vai demorando nas primeiras, menos tempo você vai gastar nas demais, tá bom? Por exemplo, uma substring dessa aqui pode servir para várias outras questões que forem surgindo e você vai só importar a função e usar. Muito bem. E agora, como é que faz isso aqui? Alguém tem noção de como é que faz? É fácil fazer? Eu acredito que sim, é só botar a estrutura de repetição e colocar para ir armazenando de acordo com o parâmetro i da string. Sim, sim. Faz sentido, né? Então, eu vou fazer assim, eu vou precisar de uma fatia vazia, não é isso? E eu vou precisar do seguinte, eu preciso começar nesta posição e o limite é, por exemplo, nesse nosso exemplo aqui, qual seria o limite? Seria ir até o index 3 mais 4, até o index 7, não é isso? O Kim aqui, não, o M, né, 7, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o for daria certinho, ó, for e in range. Eu vou começar, pode fazer em while também, é a mesma coisa, né? Então, vai começar em 3, ele vai até onde? Ele vai até 3 mais 4, né, que seria o nosso exemplo. Só que aqui não vai começar em 3, vai começar em pos. E vai até pos mais tamanho. É assim que funciona o for, a gente dá um início para ele, se não quiser um início automático em 1, e a gente dá o limite aqui. Então, ele vai gerar 3, né? 3, 4, 5. Só que a gente sabe que esse aqui tem que botar mais 1, porque quando eu boto o range 5, ele iria gerar... Para dar o igual, né? Exatamente, para dar o igual. Quando você quer incluir esse limite, que é o que a gente quer que ele pegue aqui a posição 3, a 4, a 5 e a 6. Ah, não, vai dar certo. Porque 3 mais 4 vai dar 7. Eu acho que vai dar certo aqui nesse nosso caso. Porque já 3 e 4 já dá 7, que a gente quer a posição 3, a posição 4, a 5 e a posição 6. Que a posição 7 já é o 8º caractere. Muito bem. O que é que eu vou fazer com cada um desses i's? Eu vou acumular em fatia, né? Fatia, né, vai receber o seu próprio conteúdo, mais o caractere que está na frase em cada uma dessas posições i. Olha que interessante. Não sei se vocês estão conseguindo pegar o raciocínio. Aqui é a posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, ou seja, a partir da posição 3, 4 posições, ou seja, vai dar 3 até a 7ª posição, que na verdade é a posição de número 6, de index 6. Ou seja, o for vai começar em 3 e vai até 3 mais o tamanho, tá bom? Tá fazendo sentido? E quando esse for executado completamente, eu posso retornar a fatia. Faça uma digestão, ver se está fazendo sentido, pode falar no chat, ou então aí no microfone, se não estiver fazendo sentido. 16h59. Compreendeu, Cícero? Compreendeu, da paz? Sim, sim. Tá no rumo? Professor, uma dúvida. Por não. No caso, o range, se eu me lembro bem, ele não pega o último número, é o intervalo aberto, né? A gente não teria que colocar um mais um, não? Eu fui aqui raciocinar, rapaz, é o seguinte, vejam só, nesse nosso exemplo, tem um exemplo aqui em mãos, é bom, né? Aqui o J é 0, né? O é 1, A é 2,
e o que aqui é 3. Por isso que a gente vai começar no 3, né? O pós vai começar no 3. Aí o U é 4, o I é 5 e o M é 6, certo? Sim. Por isso que eu não botei o mais 1, porque se eu botasse o mais 1, 3 mais 4 seria 7, mais 1, 8, o I iria variar de 3 a 7. Só que, de fato, a gente quer mesmo é de 3 a 6, porque se for de 3 a 6, vai dar 4. Por isso que eu não botei mais 1. Sim, entendi. Perfeito. Então, considerando que esse nosso substring está correto, o nosso contém já estaria completo também para cada pós num range, que ele começa em 0, a gente não botou 0 aqui porque ele é opcional, mas ele começa em 0 e ele vai até o tamanho da palavra, né, o tamanho da frase menos o tamanho da palavra, crescendo de 1 em 1. E toda vez, para cada valor de pós, que vai começar em 0, ele vai pedir uma substring que começa em 0 e que tem o tamanho da palavra, ou seja, uma substring que começa aqui no O e que tem tamanho 4, e vai tamanho 3 ou tamanho 4, e vai verificar se é rei. Depois, quando for 1, é rei? Não. Essa daqui é o rei, essa é o rei, essa é o rei. Podemos rodar? Eu estou com medo de rodar aqui meu código, mas ninguém está vendo, né? Posso rodar, Cícero? Executa aí. Ah, tu tá querendo que dê errado, cara. Vou botar esse exemplo aqui do rei, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Vou botar rei, para ver se dá certo. Tô nervoso, Cícero. Sim, a palavra é encontrada na frase, está correto? Para esse exemplo meu, né? Vamos botar uma que não esteja, para ver se ele encontra. Vamos botar o rato roeu a roupa do rei de Roma e vamos botar a Teresina. Não contém Teresina. Vamos botar mais um exemplo. Aí você tem que ir testando os extremos. Os extremos que eu falo, os casos extremos do problema que você está vendo. Vamos ver se ele encontra, se eu botar OMA, né? Que é lá no finalzinho, para ver se está funcionando aquela quebra que a gente fez, aquele ajuste. Não. Olha, tem um erro aqui já, tá vendo? Você viu aí, Cícero? Mas não seria a palavra inteira, na verdade. Ele quer a palavra inteira e não o pedaço de Roma. Não, porque tudo bem. Roma faz parte da palavra Roma. Compreendo o que você falou. O nosso programa aqui não está fazendo a distinção de palavra, né? A gente está olhando a string como um todo e está indo atrás dela aqui para ver o que está acontecendo. Então, se eu botasse qualquer pedacinho aqui, seria para ele encontrar. Muito provavelmente, deixa eu botar aqui para executar de novo, ele não vai achar Roma. Vou botar Roma e verificar se Roma tem Roma. Esse Roma tem Roma. Isso aqui era para ser verdade ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Então, a gente tem um problema aqui no nosso código. Deixa eu botar aqui se Roma tem RO. Sim, tem, tá funcionando. Essa parte aí. Vamos botar aqui mais um exemplo. Roma tem Roma. Sim, tem. Agora vamos, se Roma tem Roma, só tá um pedaço. Não vai dar certo aqui, né? Ele vai dar certo. Sim, eu quero só isso aqui. Se Roma tem o Roma. Tá bom? Então, quando tá lá no finalzinho, ele não tá encontrando. O nosso código já funciona, já pode botar em produção, já pode vender, pode fazer tudo isso, porque ele tem um defeito que poucas pessoas vão achar ele, né? Aí depois a pessoa vai lá no bug track e vai botar lá. Olha, o WhatsApp, se você fizer assim assado, 1h da manhã, você responder um áudio, enviando um vídeo como resposta, ele não vai dar certo. Tá bom? Aí a pessoa vai botar o bug e você vai atrás do bug. Olha o que é legal aqui pra gente, né? O nosso main, muito provavelmente, não está com defeito. Tá vendo que ele não está com defeito? Tá claro que ele não está. O nosso contém, talvez ele esteja com defeito. O nosso contém, talvez ele esteja com defeito. E o nosso substring, muito provavelmente, está com defeito. Então, caberia você
Aí atrás aqui do ponto, a gente poderia vir aqui para o substring. O nosso substring está correto? Vocês acham que ele está correto? Ele começa em pós, que é no 3, e vai até no pós com o tamanho. Vamos simular aqui o exemplo de Roma, né? De Roma. Se fosse Roma, vou botar aqui outro exemplo. Se fosse Roma, eu não estou confiante que a gente vai achar o problema aqui, não. Vou botar no GitHub e alguém vai colaborar lá para achar. Os pós aqui que Roma deveria vir, teria que ser apenas o pós 0, né? Se eu mandar pós 0, vejam só, se eu mandasse pós 0, com tamanho 4, ele retornaria Roma. Olha aí, com bastante no caso, o tamanho teria que ser -1, né? Ou, olha aí, vai ou a posição mais tamanho. Ó, a gente está começando em 0, vai começar em 0, e ele vai fazer um range que vai até 0 mais 4. Range 0 mais 4 vai 0, vai 1, vai 2 e vai 3. Professor, eu acho que é a questão lá no contém. Aquela dúvida que a gente teve com relação ao +1 ou -1. Porque, no caso, ele não está pegando... tipo, ele está verificando um pouco na casa anterior ao final. Entendi. A gente pode fazer um debug aqui, é isso mesmo. Aqui está faltando um +1 ou então um -1, não é isso, rapaz? Isso, eu acho que é -1. Você acha que é um -1, né? Para a gente descobrir isso aqui, a gente poderia só fazer esse cálculozinho aqui na mão e tentar, ou a gente poderia dizer aqui para eles as posições, que é até onde ele está indo, né? Deixa eu dar aqui um print, né? Um print é fatia começando em, deixa eu botar assim, frase pós. Só para ver até onde ele está começando. No caso de Roma e Roma, ele teria que mostrar pelo menos uma, e acho que ele não vai estar mostrando nenhuma, né? Deixa eu rodar aqui. Deixa eu tirar aqui e botar umas aspas, para ficar realçado. Pronto. Eu estou achando que o problema está por aqui mesmo. Naquela hora a gente ficou confuso. Deixa eu botar Roma de Teresina, né? Se eu pedir rosa, vejam só. Muito bem. Ele começou as fatias, uma fatia em R, outra fatia em O, uma fatia em M, em A, um espaço, em D, E, e foi até no E, mas não começou uma fatia em S. Não é isso, da paz? Isso. Ele teria que começar em S. Portanto, esse pós tem que avançar mais uma casinha aqui, sim. Vamos ver aqui. Isso aqui. Mais um. Eu acho que esse parênteses é que estava atrapalhando a gente. Mais um. Vamos aqui de novo. Salvei. Vamos rodar. O nosso exemplo era Roma de Teresina, né? Você deixa eu copiar. Roma de Teresina. E a palavra seria Roma. Roma não, é rosa. Certo, então foi até o S. Muito bem. Agora parece que vai dar certo, viu, da paz? Deixa eu só comentar que isso aqui foi um debugzinho pra gente. Roma de Teresina. Zina, que era o que ele não estava encontrando. Sim. Zina, que no caso é Sina. Roma tem Roma? Sim, tem. Roma tem Roma. Vamos ver aqui de novo. O rato roeu a roupa de Maria? Tenria? Sim, tenria. Perfeito? Corrigimos, né? É legal isso aqui, né? Vocês acham isso legal ou não? Não acho legal. Maravilhoso. Perfeito, gente. Então, vejam só.
O que eu quero que vocês vão extraindo, né, dessas nossas experiências aqui de programação, é muito menos sobre o problema específico. É muito menos sobre esse problema aqui específico. E mais sobre a organização e construção de um código. De como é interessante, é legal e é produtivo para você, principalmente nos momentos para frente, né? Você tem um código construído pensando em blocos, que tem tarefas específicas, que tem uma função específica, e você pode especializar ela. Por exemplo, essa nossa substring aqui pode ter melhorias. Esse nosso contém aqui, ele pode ter melhorias. Qual seria uma melhoria que esse contém poderia ter? Ele verificar a busca de palavras, independentemente se a palavra está maiúsculo ou minúsculo. Tudo isso daria para fazer. Então, você vai avançando. E outra coisa, esse contém, ele foi utilizado nesse contexto de só verificar alguma coisa, mas esse contém pode ser utilizado parcialmente, não numa situação de só verificar se tem ou não um pedaço, mas essa verificação faz parte de um problema maior. Lá pela etapa 10 de solução do problema, eu preciso verificar se essa string está contida nesta outra. Se ela estiver, então eu vou fazer já umas outras tarefas. Então, o seu código vai ficando reutilizado. Então, a gente poderia fazer o seguinte, vejam só. Eu poderia pegar essas duas funções, observe o que eu estou a fazer, vou recortá-las daqui. Eu posso criar aqui, criei um outro arquivo, que eu vou salvar ele, colei, vou salvar, e vou chamar de string úteis, certo? Eu vou botar assim, by Rogério, by RS, de Rogério Silva. Muito bem. Tá aqui. Então, eu tenho aqui um arquivo que tem duas funções, não tem um programa, mas aqui tem um programa, né? Se eu executar aqui o meu programa, vocês já sabem o que vai acontecer, né? Vai dar um erro dizendo que contém, ele não conhece contém. Cara, você precisa implementar isso de novo? Não, eu posso importar esse meu outro módulo aqui, ó, que ele tem a contém. Então, eu boto from string úteis by rs, eu boto desse jeito, import, contém, tá bom? E tá aqui. E aí meu código provavelmente vai funcionar. Deixa eu ver se funciona antes de eu explicar aqui mais um pouco. Roma contém Roma. Sim, nosso programa está funcionando, tudo certinho, ó. Maria contém RI. Sim, contém. João tem PR. Não contém PR em João. Eu não preciso importar a substring no meu programa principal. Por quê? Porque eu não preciso dela, eu preciso da contém, certo? A contém, ela tem acesso à substring porque está no seu mesmo arquivo, certo? Então, fica tudo ok, tudo legal. Lá mais na frente, você pode ter um outro software e você vai simplesmente importar um código que já é seu. É assim que a gente faz o software. Software com código reutilizável, software com fragmentos de código com função específica, especializada, que você pode melhorar. E você pode, inclusive, especificar aqui uma série de funções que você ainda não implementou, mas já pode fazer um programa que usa aquelas funções, porque você especifica o cabeçalho, como é que você vai chamar, quais são os parâmetros. E você já contrata um estagiário para desenvolver ela, tá bom? Não dá para a gente avançar mais aqui em outros conteúdos, porque as lives estão ficando muito grandes, mas deixa eu ver qual seria outro item. Substring, a gente acabou cobrindo aqui na busca, né, do contém, e o reverse eu já demonstrei aqui numa aula passada, mas a gente poderia criar uma função reverse, né? Como é uma função reverse? Vamos tentar fazer ela aqui. O papel dessa função reverse, ela recebe uma string e ela retorna essa própria string, ou um texto qualquer, ela retorna ele ao contrário. Dá para fazer isso em Python com uns pequenos atalhos aqui meio loucos, né? Eu não lembro bem como é que faz, mas acho que você consegue fazer um reverse assim, né? Do início até o final com índices contrários. Eu acho que faz isso assim, né, Helena? Não sei se a Helena está por aí. Teria que explicar a slice para você. Só testar para ver se é isso mesmo. Mas é isso mesmo. PT Python. Ó, se eu pegar aqui nome e eu boto Rogério, se eu botar nome do começo até o final em índices, olha, ele faz isso, tá bom? Só que o nosso reverse não vai ser assim, a gente ainda nem expliquei para vocês esses slides e eu vou explicar em breve.
Como seria o reverse aqui? Cícero, você que gosta de falar. Poderia utilizar o for para ir, na verdade, do final para o início. Ele vai imprimindo a string do final para o início. A gente fez esse código na aula passada, né? Len de texto, não é isso? Do final. Aí tem que ser o final menos 1, porque se eu botar o len de texto, ele vai acessar uma posição que não existe, né? Para ir até 0, tem que ser o limite menos 1, e como eu quero decrescente, é de menos 1 em menos 1. Foi assim que a gente fez, né? E aí nós temos aqui essa palavra, né? Reversed, eu vou chamar de reversed. Não sei se eu posso chamar de reversed. Palavra, vou chamar de retorno. Tem um retorno que é vazio, e em retorno eu vou acumulando o caractere de texto que está nas respectivas posições e que forem acontecendo, né? Tá bom? Que forem acontecendo. Então, vejam só, olha que legal isso aqui. Então, essa reverse eu já posso utilizar. Professor, como é que eu executo uma função minha aqui para saber se ela está ok, né? Você pode fazer isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Onde é que eu estou? Tem aqui. CD, if. ADS está aqui, vamos para pensamento computacional, é isso aqui mesmo. CD, capítulo 8, strings. Está aqui o meu módulo, né? Eu quero verificar esse string úteis, eu quero testar essa minha função reverse. Então, eu vou entrar aqui no Python, né? No seu Python lá, do jeito que você já entra normalmente. PT Python aqui no meu caso, né? PT Python. No caso de vocês, eu acho que é só Python 3. E eu posso dar um import no nome do arquivo. Deixa eu ver se ele dá certo. Olha, ele importou. Ele importou. E eu posso fazer um import certinho, né? Assim, ó, from string, o nome lá do arquivo que eu botei, import reverse. Ela até aparece já aqui, ó. Então, a minha reverse está aqui. Ei, função reverse, você pode, por favor, fazer o reverse de Rogério aí? Aí você vê aqui, sim, deu certo. Deu certo? Não. Não deu certo? Porque eu digitei o nome errado. É reverse. Muito bom. Olha, está funcionando. Você testou. A minha função está ok. Então, basta que você, via terminal, navegue até o diretório do seu arquivo e você pode usar os importes aqui no terminal igual você usaria. Ou importa o bloco inteiro, o módulo inteiro, ou importa funções individuais. E aí, a gente poderia já mudar aqui, por exemplo. Vamos supor que esta questão, viu, da Paz, é para verificar se a palavra está numa frase. E a questão seguinte seria o seguinte... É para verificar se a palavra está na frase, mas a frase ao contrário, certo? Se você não tivesse pensado na modularização, você teria que fazer uma série de modificações no seu código, porque o seu código estava muito preso àquele caso específico. Nesse nosso caso aqui, eu queria só verificar se Roma está na frase o rato roeu a roupa do rei de Roma, quando ela estiver ao contrário, em reverse. Eu precisaria fazer apenas assim, ó. Por favor, importe a minha função reverse. Eu quero que você verifique se a palavra está na frase, mas a frase reverse. Vejam só. Então, o contém, ele não vai receber a frase. Antes, essa função aqui vai ser executada, o resultado dela é que vai ser encaminhado como a frase para efeitos de contém. Deixa eu rodar aqui. Vamos botar, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Tem Roma em rato roeu? Não, não tem. Quando a gente bota ao contrário, aqui essa frase de cima, não vai aparecer Roma. Vamos ver se de fato está funcionando. Vamos botar o rato roeu a roupa do rei de Roma. E vamos botar isso aqui, para ver se contém. E está aqui, sim, contém. Contém IR nessa frase ao contrário, Cícero? Sim, sim.
O rei, ao contrário, é IE. Perfeito. Dá para abrir o microfone aí. Você compreendeu a importância da gente organizar e fazer um código devagarinho, pensando, modularizando, e que isso de fato não é simples, mas isso é bom? Sim, compreendi sim, professor. Tudo bem? Tá bom por hoje, rapaz? Tá bom. Tá bom, né, gente? Alguém mais quer falar aí, por favor? Pode falar qualquer coisa, pode falar se estiver achando difícil, pode falar que está se dedicando, pode falar que está quente. O reverse a gente usa na atividade do URI. Tem ela lá, tem o reverse mesmo lá, que são 3 etapas, né, Guilherme Daniel? Que a gente fala. O Lenoir tá falando? Fala, Lenoir. Tá na reunião aí? Não, eu tenho uma dúvida pequena lá no reverse. O último, os menos um, na verdade. Vamos lá na nossa função reverse, isso. Sim. Os outros, o menos um do meio e o do final. Tá certo. Vamos lá. É o seguinte, o range... A dúvida é saber o que ele é, não é isso? Isso. O range é assim, ó, início, o final e o passo. Correto, Lenoir? Eu passo. E o passo. Então, quando a gente quer, se eu quiser o seguinte cenário, né? Eu quero do 0 até o 10. Eu faço um range, começa do 0. Se eu botar 10, ele vai até o 9, porque o range funciona assim. O número que você bota como fim, na verdade, funciona como um limite externo. Então, 0, 11. E aí eu boto o passo 1. Só que isso aqui é tão comum que a gente pode botar simplesmente assim, range 11, porque esse 0, que é o início, o padrão dele é começar em 0 e o passo em 1. Agora, quando eu quero o seguinte cenário, eu quero começar em 5 e ir até o 1, ou seja, eu quero começar em 5, eu quero ir até 1, portanto eu tenho que ir um número após o 1. Após o 1 seria 2, mas eu estou indo decrescente. Após o 1, decrescente é 0. E como é o passo? É de menos 1 em menos 1. No nosso caso, eu quero começar da última letra do texto. A última letra do texto, se ele tem tamanho 10, é o tamanho 10 menos 1, que é 9. Porque a última posição é lá em menos 1, porque começa em 0. Perfeito. Então, por isso que tem menos 1. Esse é o primeiro argumento, que é o início. O segundo argumento é o freio. O freio, eu quero que ele pare em 0. Se ele parar em 0, eu tenho que botar o próximo número. O próximo número após o 0 é menos 1, porque a gente está fazendo um range decrescente. E para confirmar que ele é decrescente, a gente bota que o passo será de menos 1 em menos